Estamos no ar para mais um podcast Pega a Visão. Eu sou Luiz Gabriel, faço parte do Cursos e Congressos, sou o host de vocês hoje e hoje vou entrevistar o Dr. Luiz Alexandre Lani, que aceitou nosso convite para falar um pouco hoje sobre o dia a dia do consultório médico. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Espero poder contribuir um pouco com essa liga acadêmica aí, nacional, que vocês possam realmente ter algum proveito daquilo que nós vamos falar aqui hoje. Legal, doutor. Então, para começar nosso bate-papo aqui hoje, queria perguntar primeiro para o senhor sobre o dia a dia do consultório médico. Como é a sua rotina? Como o senhor se organiza? Como que um médico recém-formado consegue se organizar para começar a vida num consultório? Então, o consultório médico, o consultório, a clínica particular, a clínica privada, a clínica de convênios, a estratégia de atendimento de pacientes é diferente de uma clínica de SUS ou de um meio acadêmico. Então, quando você está lá na residência, quando você atende pacientes do sistema público, quando você tem outras pessoas para compartilhar o caso clínico que você tem, é diferente a tua abordagem, a tua postura até como médico, né? Então, por exemplo, se você pega um caso, vamos dar um exemplo aqui, um caso de glaucoma, e você não é um especialista em glaucoma, mas você tem toda a habilidade para conduzir um caso, pelo menos na parte básica. Então, se você está num serviço de residência, provavelmente você vai fazer um atendimento muito primário e já vai passar esse paciente para outro colega para ele continuar esse atendimento. Quando você está no teu consultório privado, você vai se esmerar um pouco mais no diagnóstico. Você já vai pedir algum exame complementar, vai conseguir entender um pouco mais esse caso, vai se esforçar de estudar um pouco mais o caso. Então, a gente tem sempre essa impressão de que o médico nunca tem tempo de pensar no diagnóstico, né? Diferentemente do advogado, que alguém leva aquele caso para o advogado tomar conta, para ele tentar entender aquele caso, e ele tem uns dias para pensar, e o médico tem que prontamente dar a resposta. Isso, de alguma maneira, pode ser verdade. Quando você está num pronto atendimento, às vezes você precisa agir muito rápido. Mas no atendimento clínico, para o médico que não tem experiência, ele tem algum tempo de poder fazer esse diagnóstico. Então, vou te dar um exemplo. Então, você pode, entre a admissão daquele paciente e você fechar um diagnóstico, salvo casos de emergência, mas a maioria dos casos de consultório não são emergências, então você pode ter um tempo para revisar a literatura, para se empenhar um pouco mais no diagnóstico daquele caso. Então, isso eu acho que é um grande divisor de águas, de quando você vai para a sua clínica privada, quando você entra realmente como profissional atendendo os seus pacientes, né? Você abraçar o caso mesmo. Pô, que legal, doutor. E mais uma dúvida também. Qual é o perfil do paciente da clínica particular? O que que diferencia o perfil de um paciente que a gente atende pelo SUS, quando a gente está fazendo a residência, e o paciente particular? Então, tem esse medo que tem que ser perdido, né, de que o paciente de convênio, um paciente particular, ele é um paciente muito diferente do outro. Na verdade, nós estamos falando do mesmo ser humano, das mesmas doenças, né? Então, a expectativa de conseguir o tratamento, de conseguir resolver a sua dor ou conseguir o tratamento para o seu problema, a expectativa, na verdade, dos dois públicos é a mesma. A gente acha que o público do sistema público, fiquei até repetitivo, desculpa, mas que as pessoas que vão procurar o sistema público, elas estão mais tolerantes, que elas seriam mais tolerantes a demoras, a esperas no atendimento, ou às vezes até alguma atitude um pouco rude do médico. Mas eu acho que isso é um treinamento que tem que começar desde a época do acadêmico. Você, quando estiver na frente de um paciente, entenda que aquilo é um ser humano que precisa de toda a sua atenção. Aquele paciente, independente dele ser do SUS ou do particular, atenda esse paciente como se ele fosse um particular para você. Então, isso é um treinamento para, primeiro, você fazer uma medicina de alta qualidade, independente de onde você esteja. E segundo, que você já tem um treinamento, você já vai estar pronto para atender um paciente mais diferenciado de consultório. Poxa, muito legal, doutor. Muito interessante a gente saber essas diferenças e esses detalhes, né, que são muito ricos para a nossa experiência. Agora, doutor, eu queria saber também do senhor sobre exames.
quando a gente suspeita de algum caso, o que a gente solicita, quando solicitar, quando não solicitar, é, e como a gente consegue também se adaptar ao que tem disponível no serviço que a gente está, por exemplo. Então, essa pergunta é muito interessante, e vai bem de encontro com a prática do dia a dia do médico oftalmologista. Então, vamos considerar o cenário do médico recém-formado, que eu acho que essa é a preocupação de muitos de vocês. Vocês são, futuros colegas jovens que vão passar pelo processo de residência e logo depois sair no mercado de trabalho. Isso assusta um pouco. Então, e muitas vezes onde vocês vão trabalhar não vão ter todos os exames que vocês gostariam. Talvez em alguma clínica que vocês vão trabalhar vão ter menos exames complementares, e suporte diagnóstico do que você tem na própria residência. E hoje em dia as residências têm, muito suporte aí de terapêutica, de diagnóstico, na verdade, né? Então, para conseguir equilibrar o pedido de um exame com realmente o caso clínico, é importante seguir as diretrizes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A gente tem um manual do Conselho Brasileiro de Oftalmologia que já nos dá um norte de quando eu posso pedir, de quando esse exame não é um exagero, né? Então, tem que ter esse bom senso, porque esse é um assunto bastante delicado quando a gente fala de exames complementares e até mesmo de cirurgias, porque muitos colegas, jovens e outros não tão jovens também, entendem que é uma fonte de renda você provocar uma medicina muito cara ou muito cheia de exames complementares. Então, lembra daquela máxima da medicina que a clínica é soberana. Então, a gente tem que aprender a pensar, fazer um bom raciocínio clínico. Não adianta pedir um monte de exame e nem saber o que que você vai interpretar daqueles exames. Mas sim, também faltar com o suporte diagnóstico correto, também você não estaria fazendo uma boa medicina. Então, tem que ter esse equilíbrio. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do OCT, um exame que hoje em dia a gente não vive sem, né? Para quem se formou há Uhum. mais tempo, como eu, a gente nem existia o OCT. E como que a gente fazia diagnóstico? Examinando a fundo o paciente, olhando aquela mácula com cuidado, olhando aquele fundo de olho com detalhes, e a gente conseguia ter muito dado, né, fazer muito mais angiofluorescinografia para poder chegar a conclusões de patologias, por exemplo, da mácula. Então, hoje, com o OCT, mácula, também nervo óptico, a gente consegue dados extraordinários. Mas chega a um ponto que o médico não consegue mais pensar se não tiver o exame, né? Então, assim, é Uhum. sim importante, mas nem sempre você vai conseguir, por dois motivos. Primeiro, porque pode ser que você não tenha isso disponível, e pode ser que esse paciente não tenha acesso, ou o plano de saúde dele não tenha a cobertura, né? E nesse caso ele não tenha dinheiro para poder fazer, custear, Uhum. no particular, esse determinado exame, tá? Muito interessante. Duas perguntas, doutor. Eu vou fazer. A primeira sobre o manual do CBO. Onde que a gente consegue encontrar, para quem estiver nos ouvindo, tiver mais interesse em olhar a fundo esse manual, onde que a gente consegue achar esse manual? Então, o manual do CBO ele é público, ele está no próprio site do CBO, você baixa, ele é um PDF, e também sobre a DUT, D-U-T, DUT. A DUT também você consegue nos sites públicos mesmo do Ministério da Saúde, que é outra coisa que norteia o pedido desses exames. Então, os exames têm uma justificativa. Então, eu vou tentar exemplificar um pouco para ficar claro para quem está nos escutando. Então, vamos continuar naquele exemplo do OCT, por exemplo. Então, existem algumas justificativas pelas quais eu posso pedir um OCT para um plano de saúde, por exemplo, e provavelmente ele vai ser aprovado. Exemplo, eu tenho uma suspeita de uma degeneração macular relacionada à idade, da forma úmida, que eu já vi o fundo de olho, percebo que aquela mácula tem uma perda de brilho macular, então eu estou embasado no diagnóstico. Quando eu vou olhar lá na DUT, que é o que norteia, então, o pedido desses exames, você vai encontrar essa justificativa. Você vai ver que isso é uma justificativa possível. Mas vamos pegar um segundo caso. Um paciente com suspeita de glaucoma, ou eu estou começando um diagnóstico de glaucoma, mas ele ainda não tem um glaucoma muito severo. É um glaucoma moderado, uma suspeita ainda, mas eu gostaria muito de ter um OCT para registrar esse momento, até para se eu tiver uma perda de fibras
peripapilares, ou seja, em torno do nervo óptico, né? É um dos critérios que a gente tem aí de avaliação do OCT. Então, se eu tiver uma perda desse tipo no futuro, eu tenho um exame de base para registrar. Eu não consigo essa aprovação, porque se você olhar lá na DUT, só vai estar escrito que ele autoriza desde que o paciente tenha um glaucoma grave, uma perda significativa de campo visual ou uma pressão comprovadamente acima de 21 milímetros de mercúrio. Né? Então, eu estou dando dois exemplos aqui para Uhum. vocês terem uma ideia do panorama do que a gente vive no consultório do nosso dia a dia, né? Poxa, muito interessante. Eu não sabia da existência da DUT e desse manual do CBO também, acabei de ficar sabendo. Eu acredito que nossos ouvintes também estejam interessados em saber mais sobre isso. Doutor, eu vou entrar num outro tema agora também, que o senhor acabou falando um pouco enquanto o senhor estava explicando a parte dos exames. Acho que é um tema interessante para a gente entrar aqui sobre indicação de cirurgia. É um tema relativamente polêmico, mas é um tema interessante também para a gente discutir aqui. É, fazendo mais ou menos o mesmo estilo da pergunta dos exames. Como indicar a cirurgia? Quando indicar? Qual técnica? O que que o senhor tem para dizer para a gente sobre isso? Então, é totalmente pertinente que você está falando com um cirurgião, e às vezes o que é mais fácil na vida é cirurgia. Então, assim, mas a indicação de cirurgia é uma coisa muito importante. Veja, a gente tem alguns dilemas éticos. Se você for ver, vamos fazer um paralelo com uma outra coisa fora, um pouquinho fora da cirurgia, depois nós vamos trazer para a cirurgia. Vou te dar um exemplo. Você já ouviu falar que, por exemplo, o médico não pode ter ótica? Por que que médico não pode ter ótica? Porque seria antiético você indicar alguma coisa e ter algum benefício financeiro daquela operação. Exemplo, se eu indico um óculos e aquele paciente vai numa ótica que fosse da minha propriedade, então eu estaria tendo uma venda casada, eu estaria tendo um benefício, né, por causa disso. Tá, mas outras coisas a gente também tem o poder de indicação. E delas, uma cirurgia chega a ser muito pior do que essa situação que eu coloquei do óculos, né? Uhum, Então, assim, está na mão do médico e na credibilidade dele, a confiança daquele paciente que está diante dele, que a indicação de qualquer procedimento tem a lisura. E isso eu não falo só de oftalmologia, eu falo da medicina como um todo. Eu acho que muitos dos que estão nos escutando uma grande maioria gosta da oftalmologia, vai seguir a oftalmologia, mas talvez tenham pessoas também que vão seguir outras áreas também. Isso se aplica à medicina como um todo. Então, quando, por exemplo, eu tenho a convicção de que aquele paciente precisa fazer uma cirurgia de catarata, eu tenho todo um embasamento científico por trás disso. Eu não simplesmente estou pensando em fazer uma cirurgia de catarata naquele paciente por causa do resultado financeiro que isso vai me dar como cirurgião. Não, acima de tudo está a questão ética de você fazer uma boa indicação e ter transparência, de forma que se um outro colega avaliar esse mesmo paciente, ele vai chegar à mesma conclusão de que você estava certo e que a tua indicação está correta. Então, essa é uma base importante que tem que ser trabalhada na medicina como um todo. Então, eu acho que tem que tirar esse conceito da medicina mercantilista, quer dizer, dá para você ser uhum. feliz, dá para você ter sucesso profissional e financeiro, fazendo uma medicina de boa qualidade, dentro da ética, e dentro do perfil de segurança do paciente. Aproveitando que o senhor já puxou o gancho do assunto ética, acho que é um tema interessante também para a gente conseguir discutir aqui nesse podcast. Quais são as principais bases que um oftalmologista ou um médico geral, que também, como o senhor falou, também vão ter outras pessoas que vão querer seguir outras especialidades por aqui, quais são as bases da ética médica para um bom atendimento? Então, é, desde, veja, o atendimento do paciente ele passa por vários setores, né? Vamos falar um pouco do consultório médico, não, vamos deixar a parte do sistema público de lado, vamos falar que é o tema principal que você tinha me colocado. Então, pensando no consultório médico, como começa o atendimento do paciente? Começa desde o primeiro contato que ele teve com esse médico. Então, exemplo, esse paciente ele teve uma conjuntivite e ele decidiu que ele quer consultar o doutor X. Então, ele teve primeiro que acessar aquela clínica. Como que ele conheceu essa clínica? Ou através de uma propaganda, ou através de um amigo. Muitas vezes as melhores referências são referências pessoais, né? Ele tem um amigo, tem um parente que diz, olha, vai lá no doutor X que ele é a pessoa que vai resolver teu problema. Bom, primeiro momento. Segundo momento, momento que ele faz o contato com a clínica.
Então, ele nem conhece o médico, mas ele já está começando a criar referências sobre aquela clínica, sobre aquele médico, no momento que uma atendente, que é uma pessoa que recebeu ou não treinamento, aí que está o ponto, né? é, Vai fazer esse primeiro contato. Depois, um segundo contato. Então, ele conseguiu o agendamento na hora que ele queria, ele conseguiu resolver a parte financeira, que ele tenha ou não um plano de saúde, para ele ter acesso a esse atendimento. O próximo passo, esse paciente vai chegar na clínica e vai ter um atendimento pessoal no momento que ele faz o cadastro, né, que ele é recebido pela equipe, que ele passa pela parte burocrática, seja para emitir uma guia, seja para fazer um pagamento dos valores relativos àquele atendimento, e depois todo o procedimento interno até chegar no médico. Então veja que o caminho é muito longo até você, profissional, conseguir mostrar o seu trabalho, né? Então você precisa de toda uma equipe que te envolve para poder chegar até você e aí sim você mostrar o seu valor como profissional. E como conduzir esse caso? Sempre com muita ética, com muita empatia. Vocês têm esse acesso na faculdade? Eu sei porque o meu filho, que me entrevista nesse momento aqui, ele faz também a faculdade, eu acompanho de perto isso, que tem sido uma preocupação do ensino da medicina, de colocar essa coisa da empatia. Mas o que é empatia? É você sentir um pouco no paciente aquelas dores porque ele veio te buscar. Então, você num dia de trabalho, você tem lá 20, 30, 40 pacientes para atender. Aquele não pode ser um número 23 que você está chamando. Aquele paciente tem nome e sobrenome, ele tem uma história de vida por trás dele. Então, por mais corrido que você esteja, por mais que você esteja num dia atribulado, com problemas pessoais, isso não importa. Naquele momento, aqueles minutos são os minutos do paciente. Então, esse é o momento que você tem que dar o seu melhor. Então, quando eu digo de treinar isso, quando vocês estão fazendo um atendimento já lá no SUS ou já lá na faculdade, é isso. Chama o paciente pelo nome, olha no olho do paciente, escuta a queixa dele. Então, isso é um atendimento de qualidade. Quando a gente vem falar de um atendimento com ética, com qualidade, passa por isso. Então, esses são os pilares de um bom atendimento. E, logicamente, após isso, esse paciente tem que sentir que foi bem atendido para ele acreditar no que você prescreveu para ele. Então, vamos pegar esse paciente da conjuntivite, ele passou por tudo isso, ele conseguiu, num tempo hábil, ainda conseguir resolver a sua dor, o seu atendimento, a sua conjuntivite, mas imagina que ele não recebeu um bom atendimento e ele não confiou naquele médico. Então, ele não vai usar a medicação que esse médico vai prescrever da forma correta. Esse médico não conseguiu dar o recado para esse paciente e passar essa confiança. Moral da história: o tratamento não vai dar certo. Quer dizer, qual que foi o objetivo de tudo isso? O objetivo é o médico atender o paciente. Ora, se o médico atendeu o paciente e não conseguiu o resultado, quer dizer, desculpa, o objetivo, na verdade, era curar a doença, né? Você não conseguiu curar a doença, doutor. Você não conseguiu curar a doença. Por quê? Porque alguma parte do teu tratamento não funcionou. E quando eu digo parte do tratamento, não foi só aquele momento do médico, tá? Esse, com certeza, é o mais importante. Mas vamos colocar um outro cenário sem me alongar demais. Um outro cenário que esse paciente, no momento da recepção, a tua funcionária estava num dia ruim e ela resolveu tratar mal esse paciente, ou ela estava cheia de trabalho naquele dia e tratou mal esse paciente não conseguiu ser atendido, ou ficou muitas horas esperando, e ele foi embora da tua clínica sem atendimento. Então, quer dizer, você quebrou o ciclo, tá? Então, veja que é complexo de alguma maneira, mas nada que não possa ser aprendido, tá? Não precisa ter Uhum. medo do mercado de trabalho, tá? Então, nós estamos falando especificamente de clínica particular, mas provavelmente você vai querer entrar em algum assunto de colegas que também não ficam na sua própria clínica, né? Uhum. Também talvez seja uma coisa interessante a gente Claro, abordar. claro, com certeza. É, a gente pode abordar esse assunto um pouco mais para frente. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade, doutor. A gente pode entrar nesse assunto depois dessa minha dúvida, sobre propaganda. Que o senhor falou da parte da equipe que engloba como um todo, que as pessoas vão chamando os pacientes. Queria falar da parte do começo, de como a gente chama esse paciente para dentro do nosso consultório e o que é correto ou não fazer de acordo com a ética médica.
Excelente pergunta, e eu acho que está na moda, né? Eu acho que Aham. é uma pergunta que está na moda e vai estar ainda nos próximos 5, 10 anos, com certeza. Acho que nunca vai abandonar a gente essa dúvida. Então, de novo, se você vai por um caminho ético, e que é o caminho ético? É seguir aquilo que se recomenda, aquilo que o bom senso te recomenda. E se você não tiver bom senso, então, ou se talvez tenha dúvida se o teu bom senso está alinhado com a realidade, existe também um manual do Conselho Brasileiro desculpa, não é do Brasileiro de Oftalmologia, agora é do CRM, do Conselho Regional de Medicina, dos conselhos regionais, e do Conselho Federal de Medicina, que ditam essas regras de propaganda. Essas regras, inclusive, sofreram atualizações recentes, flexibilizando um pouco, mas o ideal é você seguir uma normativa. Então, você quer estar 100% dentro da lei para um dia não receber um processo ético por ter se excedido na propaganda? Então, faça um projeto daquilo que você pretende fazer de propaganda e submeta ao CRM. O CRM vai ter o maior prazer de analisar e te orientar se você está no caminho certo ou se você vai cometer algum excesso, alguma falta ética por essa propaganda sua. Então, hoje, com esse negócio de propaganda excessiva, com Instagram, TikTok, tem muito colega se perdendo um pouco entre a realidade, entre a postura de um médico de respeito e o que é brincadeira, né? Então, assim, um paciente vai te procurar, não é porque você é só engraçado, talvez sim tenha um espaço para isso, mas a nossa postura como médico tem que ser um pouco diferente de uma postura de outros profissionais, profissionais do entretenimento, quer dizer, Hum. são momentos diferentes. Então, eu tenho um artista, por exemplo, fazendo uma divulgação no Instagram, é muito diferente do perfil de um médico fazendo. O que que uma pessoa espera de um artista? Só entretenimento, ele só quer diversão daquilo lá. Então, quanto mais caótico, quanto mais engraçado, melhor. De um médico, não. A gente já espera uma postura bem diferente de um médico. Então, tenha isso em mente quando você pensar em propaganda e captação. E algumas coisas dentro desse manual, acho que eu recomendo muito vocês lerem o código, duas coisas que eu acho que vocês têm que, lição de casa, vocês tirarem isso dessa nossa conversa, se cada um de vocês baixarem hoje mesmo o Código de Ética Médica, gratuito, no site dos CRMs ou do CFM, você vai encontrar isso, né? E lá mesmo o próprio manual de conduta em relação à propaganda. Isso vai já tornar vocês pessoas diferenciadas na profissão, tá? Vocês vão sair pessoas formadas dentro de poucos meses, alguns já vão ser colegas médicos, quem não meses, poucos anos talvez, vocês vão ser colegas médicos e vocês vão ter um CRM, vão ter uma responsabilidade perante a sociedade. Então, acho que super válido vocês fazerem esse exercício de ler um pouco disso, que na verdade, é a tua norma, é o teu caminho. E Hum. andando dentro desse caminho, você está protegido de processos éticos e de mesmo questionamentos da população e do Conselho de Medicina e dos outros colegas também. Muito interessante, doutor. Eu acho uma dica extremamente valiosa essa de ler o Código de Ética Médica, porque é o que vai conduzir a nossa vida como médicos daqui para frente, né? Doutor, aproveitando aquele gancho da pergunta que o senhor tinha me feito anteriormente, vou puxar mais um gancho para uma pergunta sobre alguns médicos recém-formados. O senhor tem bastante contato com alguns médicos recém-formados. É, Queria perguntar para o senhor sobre as residências médicas, qual é o perfil desses médicos, o que é diferente da época do médico recém-formado na época que o senhor saiu formado e do médico recém-formado que saiu pronto hoje. Então, primeiro na fase de formação, né? Então, independente da especialidade médica, seja em oftalmologia ou qualquer outra, a gente percebe que tem um grupo de colegas que realmente pensa em seguir a especialidade, seguir em frente em alguma especialidade que seja, tem outros colegas que não têm muita vontade de fazer uma residência médica. Então, existe até um colega, esses dias me procurou para saber se eu queria fazer parte de um estudo, eh, de levantar esses dados junto aos
aos médicos que acabavam de se formar e saber quem queria ou não fazer residência. Isso parece que é uma tendência. Mas vamos considerar o colega que fez uma residência médica, terminou, fez uma especialização, eventualmente uma subespecialização. Vamos falar de oftalmologia, que é o que eu conheço mais. Então, no exemplo, o paciente terminou a faculdade, fez a residência, 3 anos de residência, depois fez mais 2 ou 3 anos de fellow, seja em qualquer subespecialidade, plástico ocular, retina, córnea, enfim, glaucoma, tem diversas subespecialidades, estrabismo. E quando ele termina, vamos dizer que ele não tem apetite por abrir um consultório. Afinal, nós médicos não somos formados em administração e não temos muitas vezes o conhecimento para conseguir fazer o nosso negócio, desde como contrato funcionário, como demite, como, enfim, tem uma infinidade de coisas que envolve um consultório. Então, muitas vezes o colega prefere ir até alguma clínica, conversar com o gestor daquela clínica e ver se ele pode ser admitido como um médico coadjuvante, que esteja junto com aquela clínica, atendendo já os convênios que já existem, né, e ganhando pelo seu trabalho. Então, muita gente prefere fazer isso. Economicamente é uma estratégia interessante, muito interessante. Eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, sabe? Mas caso você não tenha uma estrutura montada, e com o custo que existe hoje para se montar uma estrutura, fora o custo operacional de tudo isso, então vale a pena vocês pegarem uma assessoria e conversar bastante sobre o assunto. Eu acho que isso é um assunto, a gente pode até voltar nesse assunto um outro dia com calma, porque é um assunto que vai longe, né? Tem Uhum. muita coisa a ser analisada para isso. Mas, enfim, em linhas gerais, realmente tem perfil para tudo. Tem colega que tem apetite para investir, tem um lado meio empresarial, né? Que pode sim dar muito certo se você conduzir muito bem, mas pode sim dar muito errado se você não tiver estrutura ou conhecimento para entrar como investidor do mercado médico. Né? Uhum. Doutor, eu gostaria de agradecer muito o senhor pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Eu acredito que os nossos ouvintes saíram pelo menos com uma pulguinha atrás da orelha de curiosidade de ir atrás de algum desses temas que a gente mencionou hoje. E muito obrigado. Gostaria de deixar as últimas palavras para o senhor. Eu que agradeço, espero ter podido contribuir alguma coisa com vocês, todos que nos ouvem, e estou à disposição quando precisarem de mim. Sabem que vocês têm aqui um amigo, uma pessoa que vai falar o máximo que eu puder de verdades para vocês, com toda a transparência do mundo, que é isso que vocês precisam nessa fase da vida aí para realmente conduzir bem as suas carreiras, tá bom? O senhor tem alguma rede social que o senhor quer divulgar? A rede da clínica é qual.lane. Tá, joia. Muito obrigado, doutor, mais uma vez. E muito obrigado a todos os ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá?